Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Taesa, pessoal, e um mega dividendo que a Taesa pode pagar. Ela pode distribuir uma bolada de dividendos para quem está olhando para longo prazo. E detalhe, você pode conseguir uma aposentadoria garantida com as ações da Taesa, já que ela foi uma empresa que, além de ter gerado muito valor, ou seja, multiplicou seu capital e muitas vezes você conseguiu uma bela renda passiva com dividendos. E acredito que quem investiu nessa empresa, tecnicamente já nem trabalha mais. Então fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator que pode fazer a Taesa multiplicar o seu dinheiro e ainda por cima trazer grandes dividendos para você. Mas antes de falarmos sobre essa empresa, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre as ações da Taesa. Antes da gente falar sobre múltiplos, perspectivas, potencial de dividendos, se a empresa está barata, se é uma oportunidade, precisamos entender como a empresa ganha dinheiro. E a Taesa, pessoal, ela é uma ação do setor elétrico. Isso aqui é óbvio, tá? Mas quando você investe em ações do setor de energia, você precisa entender algo extremamente importante. O setor de energia, ele é distribuído em 3 subsegmentos, que é geração, transmissão e distribuição de energia, tá? A Taesa, ela atua 100% na parte de transmissão de energia. O bom da parte de transmissão é que ela tem uma vantagem imensurável quando a gente compara com empresas de geração e de distribuição. Primeiro que o risco de inadimplência da empresa é zero, porque não depende de base de clientes, pessoas, tá? E segundo fator, que é imbatível e vulnerável a riscos hidrológicos e ambientais. Por quê? Porque a empresa, ela ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Pablo, traduza, você tá falando grego para mim. A empresa, por exemplo, assim, pessoal, quando você tá passeando aí, né, de carro na rua, você não vê aquelas torres de transmissão, aquelas torres gigantescas metálicas, né? Aquilo ali é transmissão de energia. Aquilo ali gera receita independente de qualquer cenário. Crise, pode acontecer aí governo dando ruim, pode acontecer risco hidrológico, essas empresas vão estar gerando receita. E isso é uma vantagem muito bom para o investidor. Fora que também elas têm os seus contratos de concessão ajustados por índices de inflação, índices como IPCA e o IGPM. Então perceba que o negócio é muito redondo, pessoal. Você não tem trabalho nenhum quando investe em empresas transmissoras, tá? Pegando um pouco aqui sobre a Taesa, vamos conhecer um pouco a empresa, um pouco do perfil corporativo, né? Perceba que ela atua em vários estados aqui do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e vários estados aqui, né? E hoje ela conta, né, aqui no caso, com 15.319 quilômetros de linhas de transmissão e 113 subestações. E olha que interessante, né? A RAP, receita anual permitida da empresa, é muito elevada. E os investimentos que a Taesa realizou do ano de 2006 até agora foram de 13 bilhões. E olha só, ela pagou em dividendos 14,8 bilhões de 2006 até agora. Ou seja, ela pagou de dividendos mais do que ela investiu. Então olha só como que o negócio de transmissão é algo excepcional, pessoal. É fenomenal aí, tá? Como que as transmissoras conseguem gerar uma máquina de dinheiro, porque ao mesmo tempo que ela consegue crescer acima da inflação, por consequência também, ela consegue te pagar um dividendo bastante interessante.
Outro ponto bem interessante que atrai investidores na Taesa é essa remuneração aos acionistas. Perceba que ela tem um payout na faixa ali de 50% no mínimo, tá? Mas ela pratica 75% de distribuição do lucro. Então, 75% aqui do lucro líquido regulatório é pago em dividendos. Antigamente, a empresa pagava pelo IFRS, que é ali, né? Quando pega ali a questão de impostos. Mas hoje, ela distribui pelo regulatório. E para mim foi uma boa estratégia do que pagar pelo IFRS, porque o regulatório, ele não sofre essas bitributações, né? A empresa já consegue te distribuir uma base mais sólida de dividendos, né? Pegando aqui, ó, um pouco da análise do resultado do segundo trimestre de 2025, a gente percebe que a Taesa, ela segue, tá? Aparentemente num final de ciclo de investimento. Isso aqui é muito bom, tá, pessoal? Já vou falar disso já já. Pegando aqui, ó, receita anual permitida, hoje está na faixa de 4,4 bilhões. EBITDA regulatório recorrente atingiu a marca de 1 bilhão e o primeiro semestre com crescimento de 2,7%, tá? Alto desempenho operacional com índice de disponibilidade e a empresa aqui bem crescente. Então o regulatório saltou para 1,2 bilhão, EBITDA da empresa já observamos uma recuperação de 7,5%, tá? E o regulatório lucro líquido também segue crescendo. Outro ponto para destacar aqui na Taesa é que a dívida aparentemente se manteve e a perspectiva agora é que essa dívida se reduza, porque a amortização da dívida da empresa, tá? Para que vocês não saibam, pessoal, vocês devem estar pensando assim, nossa, Pablo, mas é uma empresa endividada, a Taesa, pelo amor de Deus, ela opera com uma dívida de 3 vezes. Pessoal, as transmissoras, elas não trabalham com capital próprio, elas trabalham com capital de terceiros, então elas podem pegar uma dívida mais elevada, pode pegar um prazo de dívida muito alto. Por quê? Justamente porque essas empresas têm vantagens competitivas no que diz respeito à dívida. Então elas podem se endividar porque elas têm caixa e têm ali, consequentemente, né, um poder de negociação para estes pontos. Não é que nem uma geradora que precisa ficar de olho na dívida o tempo todo. A transmissora, ela pode pegar uma dívida mais elevada por um prazo maior, porque ela já opera com capital de terceiro e já tem os seus índices reajustados ali por inflação, tá? Então olha só que interessante. Agora pegando aqui, ó, uma questão bastante interessante, tá? É que 60% da dívida está no IPCA. O IPCA, ele é mais estável em relação ao IGPM, que acaba tendo uma oscilação porque é um índice relacionado a commodities, né? O IPCA é o índice de inflação de preços ao consumidor amplo. Então, ela não sofre tantas oscilações. E agora, como essa amortização de dívida já vê uma perspectiva de redução para os próximos anos, a Taesa pretende não fazer investimentos tão agressivos mais. Isso daqui já pode fazer com que a dívida comece a reduzir e o pagamento de proventos já volte aí à sua normalidade. Porque antes, tá? Realmente a empresa estava com um ciclo de investimento muito alto. Mas, pessoal, a questão da Taesa, que eu não invisto aqui na empresa, o pessoal fala, nossa, Pablo, Taesa é excelente, por que você não tem carteira? É por conta do preço. A empresa é boa, o negócio é excelente, tá? Tá passando por um momento pontual ligado ali à questão de efeitos regulatórios por conta de investimentos acima do esperado, mas o problema é o preço. Eu não acho a Taesa barata. E esse ponto que eu queria chegar com você. Para dividendos, ela parece ser excepcional. Eu acho que a Taesa vai continuar sim contemplando um dividendo bastante interessante. Mas, pessoal, a gente precisa reconhecer que não é só o dividendo que importa, infelizmente, tá? E sim o preço. E hoje a Taesa não está barata, nem por termos de PL e nem por EV sobre EBITDA. O EV sobre EBITDA, que mede a relação do valor de firma sobre, né, no caso, o EBITDA da empresa, está apreciado. E olha só, a média da empresa fica em 6,96 e ela está em 7, não tem margem para isso, tá? A não ser que, de fato, o lucro líquido da empresa mostre um crescimento muito acelerado para justificar pagar este preço. E aparentemente não é isso que conta, porque mesmo que o investimento da Taesa seja mais reduzido, abra espaço para que a empresa consiga ter um capital maior, né? Ela ainda vai continuar a uma taxa de crescimento menor. Porque vejam só, se eu pegar aqui, ó, 1 menos payout médio vezes 30%, 1 menos 30 vezes ROIC, que fica na faixa aqui, qual que é o ROIC médio da Taesa? Fica nessa faixa de 15% ao ano. Então, o crescimento em Taesa pode ser de 10,5% ao ano, isso é verdade, tá? Somando com dividendo na faixa aqui, sei lá,
de 8%, ela pode trazer 18,5%, mas o dividendo aqui no curto prazo está um pouco reduzido. Então, de fato, ela precisa abrir um pouco a torneira. Mas a questão é isso, é de você pagar um preço alto, um EV sobre EBITDA alto, um PL alto. Isso aqui acaba limitando o seu retorno, tá? Agora, se de fato a empresa começar a ficar um pouquinho mais barata, aí sim você poderia enxergar um retorno interessante. Pablo, falta muito? É claro, porque a Taesa, pessoal, nunca vai ser aquela empresa excessivamente barata. Mas, poxa vida, pelo menos ali, abaixo dos R$30, eu já acho que abre uma margem interessante. Porque pense comigo o seguinte, tá? Vamos verificar aqui um ponto, ó. O lucro líquido da Taesa cresce essa faixa de 9 a 10% ao ano. Hoje, ela está lucrando 1,7 bi. Então, se eu pegar 1,79 bi e no caso aqui multiplicar, sei lá, dividir por 2, ela vai repassar em dividendos 895 milhões, tá? Em dividendos para o investidor. Então, 895 milhões dividido aqui, ó, pela base acionária da Taesa, que fica aqui de 1 bilhão, 0,89 por cada ação. Isso aqui dá ação ordinária. A gente tem que aqui calcular para as units. Se eu dividir pela ordinária, que fica na faixa de 11, 8,1% ao ano. Ainda é um bom dividendo? É, mas, né, para você ter um dividendo um pouquinho maior, eu acho que uma margem de segurança cairia bem. Taesa ali, abaixo dos 32, 31 reais, eu acho que já dá para fazer um aporte mais forte. Agora, nessa região de preços, eu acho ali um aporte mais moderado. Eu esperaria um preço um pouco mais competitivo, pessoal. Mas se você está olhando para longuíssimo prazo, se você não quer esse retorno tão explosivo e rápido, eu acho que a Taesa sim pode fazer sentido numa carteira de dividendos e também para quem está olhando com um retorno bastante interessante. Mas eu, que estou na fase de construção patrimonial, eu gostaria de uma empresa que trouxesse um retorno mais elevado. E a Taesa, aparentemente hoje, pelo preço, não vai produzir um baita retorno. A não ser, porque a gente não consegue controlar o futuro, tá? A não ser que a empresa consiga ter um crescimento acima do esperado. Aí este preço já pode estar refletindo aí uma barganha bastante interessante. De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês do porquê que eu não acho hoje Taesa uma oportunidade. Minha opinião, tá? Você pode ter uma opinião totalmente diferente da minha. Bom, primeiro utilizando o indicador do PEG Ratio do Peter Lynch. Se eu pegar aqui, ó, o EV sobre EBITDA da empresa, que fica na faixa de 7, e dividir por uma taxa de crescimento de 10, temos um PEG Ratio de 0,70. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 é barato, mas perceba que não é extremo desconto. Então, é uma empresa que está mais ou menos ali um tanto precificada. Eu diria que para ser um PEG Ratio interessante, seria a empresa estar barata ali abaixo de, né, aproximadamente 7 vezes EBITDA, 6 vezes, que aí já traria ali uma margem mais interessante. Colocando aqui, ó, preço justo do Benjamin Graham, 22,5 vezes um LPA. Esse LPA, vamos pegar aqui o LPA da empresa, tá? Ó, no caso, ela lucra ali por ano 1,7 bi. A gente vai pegar 1,7 bi e dividir por, né, no caso aqui. Aí temos 1,69. Essa é a ação, no caso, né, ordinária. Então vamos considerar 22,5 vezes 1,69 vezes VPA. Aqui, né, a gente precisa pegar da ordinária. Ah, Pablo, por que que você não calcula na Unit? Porque, infelizmente, a Unit é um pacote de ações. Então, pode acabar te confundindo muito. Você vai ter que sempre multiplicar a análise por 3. Vamos fazer aqui, né, considerando a ação ordinária. Vezes aqui, né, 7,37, que é o VPA da empresa, a gente tem um preço justo de 16,74. Ah, Pablo, tá barato. Porque se eu dividir 17,74 e dividir por 11,86, mas aí que tá, pessoal, o Graham vislumbrava uma margem de pelo menos 100%. Hoje a empresa está com potencial de alta medíocre, apenas de 41%, tá? Então perceba que pelos indicadores dos grandes investidores, ela não é uma baita pechincha, mas não é uma empresa cara. Não é aquela empresa que você fala, nossa, que caríssima, eu não vou investir. Mas não é aquela empresa hiper barata, uma baita pechincha, tá? Eu acho que é uma empresa para você ir comprando aos poucos. E claro, quando sofrer um grande estresse, talvez aí consequentemente, né, cair mais na cotação, poderia abrir uma margem maior. Mas, pessoal, de verdade, tá? Eu sempre fico torcendo pro mercado bater na Taesa, porque eu queria muito colocar a empresa em carteira. Eu acho a Taesa uma excelente empresa, só não acho o preço ali bastante atrativo. E, infelizmente, não podemos ignorar o preço quando estamos investindo para longo prazo. Mas, obviamente, né, se você conseguir garantir um bom preço, você pode ter um retorno em dividendos interessante, né, e ter ali um potencial de rentabilidade bem acima da média.
Pegando aqui no longuíssimo prazo, Taesa gerou muito mais que 400%. Se a gente utilizar aqui a média de 15 anos atrás, ela gerou 1000% de retorno. Então, se eu pegar aqui, ó, a taxa anual composta para quem comprou Taesa há 15 anos atrás, 1000 aqui, 1.200, né? Ela chegou a dar 1.200% de retorno. A gente não tem acesso a esse gráfico agora. Mas vamos colocar aqui, vai, 15 anos no tempo. Ela deu 18,65% ao ano na média. Então perceba que você comprar uma boa empresa a um bom preço, você tem essa perspectiva de ter uma rentabilidade bem acima da média. E as transmissoras, elas podem satisfazer a sua carteira de renda, de você ter bons dividendos e também um retorno acima do esperado. Nossa, Pablo, que complicado fazer tudo isso que você faz. É cálculo de PEG rate, é cálculo de preço justo. Para mim você fala grego. Eu não entendo nada do que você fala. Será que você tem alguma oportunidade que mitigue os meus riscos e traga um potencial de retorno acima do esperado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é totalmente sua, para a sua vida toda. E detalhe, ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que, em segundo ponto, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que ter trabalho nenhum para que isso aconteça, tá? Porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. E você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal, tá? Basta você vir aqui, ó, diretamente na bio do canal e você já vai ter acesso para adquirir. Você clica aqui, ó, na parte de mais e você já vai ter acesso para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Eu acho que Taesa é uma oportunidade, mas uma oportunidade para quem tá olhando num longo prazo, longuíssimo prazo. Não que tudo que aqui eu não invisto na carteira não é pro longo prazo, mas aqui não é aquela pechincha, né? Que você vai comprar e vai conseguir uma rentabilidade de 30, 35 até 25% ao ano. Eu acho que vai trazer um retorno mais modesto, na faixa ali de 18, 19% ao ano, ainda vai ganhar do CDI, vai ganhar da inflação, mas é claro que para você que está precisando de um retorno extra, não vai conseguir. Mas para você que já tem um grande capital, apenas quer uma empresa sólida que fique te pagando dividendos, vale o estudo, parece ser uma opção bastante interessante. Eu de verdade queria que o preço caísse um pouco para eu poder comprar mais barato, porque o pessoal, de verdade, tá? Se a Taesa desabasse para baixo dos 30 a 28 reais, de verdade eu faria um aporte bem significativo. Colocaria a empresa aí como uma grande posição na carteira do canal, porque a estabilidade que a Taesa tem é surreal, tá? As transmissoras em geral, Easy Energia e Taesa, traz aí consequentemente uma previsibilidade bem interessante para o investidor, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Taesa e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!